Questão 18 da prova. Uma peça em madeira foi talhada em formato de prisma. Sabendo-se que esse prisma tem ao todo 8 faces, é possível afirmar corretamente que sua base é retangular, pentagonal, hexagonal, octagonal ou triangular. Então aqui é uma questão de geometria espacial, né? É matéria lá do 6º ano do ensino fundamental. Então primeiro a gente precisa investigar o que é o prisma. Então vamos ver o que é o prisma. O prisma é caracterizado por ser um poliedro convexo com duas bases congruentes e paralelas, além de faces planas laterais. Então, é caracterizado por ser um poliedro convexo, né? Então, a gente precisa lembrar o que é poliedro e o que é convexo. Então, é caracterizado por ser um poliedro convexo, com duas bases congruentes e paralelas, além das faces planas laterais. Então ele é caracterizado por ser um poliedro convexo. Então a gente tem que lembrar o que é poliedro e o que é convexo. Então aqui tem alguns prismas que eu coloquei, né? Então todos eles, se a gente ver, vai ter as duas bases congruentes e paralelas, né? Todas têm duas bases iguais aqui, são paralelas, além das faces planas laterais. Né? Mas vamos lembrar o que é o poliedro convexo. Então, poliedro. O poliedro é formado por, no mínimo, 4 polígonos. Aí a gente tem que lembrar o que é o polígono. Né? Vamos lá para o 6º ano. Então, aqui a gente tem exemplos de poliedros, né? Então, os poliedros é formado por no mínimo 4 polígonos. Então, o que são os polígonos? Polígonos são figuras planas e fechadas, formadas por segmento de retas. Ou seja, esses lados aqui, as faces dos poliedros são os polígonos. Né? Então, por exemplo, esse triângulo aqui que é uma face, ó, ele é fechado, né? E ele é formado por segmentos de reta, não tem nenhuma curva aqui, né? Qualquer um que você olhar aqui vai ser fechado e não tem nenhuma curva. Então isso é polígono. O círculo não é um polígono, né? A circunferência não é um polígono. Por quê? Porque tem curva. Se tem curva, não é polígono. O prisma é um tipo de poliedro, né? Que tipo? Que tem as duas bases congruentes e paralelas, além das faces planas laterais. O poliedro não precisa ter as faces paralelas, né? Então, por exemplo, esse daqui, nem todas as faces são paralelas, né? Já o hexágono, ele sim, ele tem faces paralelas, tem bases paralelas, então ele seria um prisma, né? Ele é um poliedro que é um prisma, já esse daqui é um poliedro que não é prisma. Então, quais são as outras características lá do prisma? Então, é caracterizado por ser um poliedro convexo, então convexo. Então, ele é um poliedro convexo. O que é convexo? Convexo é quando os ângulos entre os lados do poliedro, no caso, eles não excedem a 180 graus, né? A gente pode ver aqui, por exemplo, isso daqui isso é convexo. Por quê? Tá vendo? Aqui é 180 graus, né? Essa linha vermelha representa 180 graus. Se você olhar aqui, ó, nenhum ângulo interno desse polígono excede a 180 graus. Já esse daqui, ele excede, tá vendo? Se a gente pegar esse ângulo aqui, ó, der a volta, vai dar mais de 180 graus. Então, esse daqui não é convexo. Então, isso aqui não serviria para o nosso caso aqui. E tem duas bases congruentes. Congruente significa igual, né? Então, tem duas bases iguais e paralelas. O que é paralela? Paralela é quando todos os pontos, por exemplo, aqui temos essas duas retas aqui. Todos os pontos
dessas retas têm a mesma distância, né? Então, se eu pego esse ponto e esse ponto, vou medir essa distância, vai ser igualzinha a essa daqui. Eles têm a mesma distância, isso que é paralelo, né? E a gente também pode pensar que eles têm a mesma direção. Então aqui estão os prismas, né? Poderia ser qualquer um desse prisma aí na nossa questão. Porém, ele quer um que tenha 8 faces. E aí isso daqui é uma coisa também que pode confundir, porque isso aqui é chamado de face lateral, né? Ó, face plana lateral, só que ele não pediu face lateral. Se ele tivesse pedido face lateral, seria diferente da nossa resolução aqui. Mas ele só pediu face, então a gente vai contar as bases aqui como face também. Porque ela não é uma face lateral, mas ela é uma face também aí do prisma. Então ele quer 8, né? Então se a gente pegar aqui, por exemplo, o prisma triangular, né? Triangular, e a gente contar, vai ter 1, 2, 3, 4, né? E ele quer 8. Então, no caso, vai ser esse daqui, ó, o hexagonal. Se a gente contar, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 lá atrás, mais a base de cima, mais a base de baixo. Então, são 6 mais 8. Então, a resposta certa é a resposta C, né? Então, é o prisma hexagonal.